portanto, faço-se cuidar. Ok. Muito obrigada por terem vindo. Peço desculpa pelo atraso. Aquele relógio não está certo. Não. Susana, não. Ok. Como nós. Bom, então eu queria agradecer o convite primeiro e não é só uma formalidade e obviamente o gesto, temos que receber essas questões, mas a questão de agradecer o convite tem muito a ver com o facto disso ter sido absolutamente informador para a forma como nós queremos estabelecer esta conversa. Só para abrir um bocadinho o espectro, a primeira questão que surgiu, primeiro eu tive a vontade de convidar o Manuel, sem qualquer tipo de explicação conceitual atrás desse gosto, e depois colocámos a questão como é que se prepara uma conversa, porque uma conversa tem-se, não se prepara, em princípio. E a partir desta formulação, pensámos que gostaríamos que nesta conversa, as conversas que tivemos antes desta conversa também possam emergir, como as conversas de preparação e não só, já vão perceber como é que isso vai, acho eu, começar a desvelar, mas também outras questões que é, para ser uma conversa temos de ter alguma coisa em comum. Uma das coisas é este espaço que estamos agora a partilhar, mas é preciso muitas outras coisas, nomeadamente uma língua. E isso é uma das questões que nós gostaríamos de tentar trabalhar ao longo da conversa, é como é que se tem uma língua comum, que não tem que ser só uma língua idiomática, que não tem que ser só uma língua oficial, protegida por academias da língua ou não, mas o que é que está dentro da conversação que não é só linguístico e como é que nós podemos ou não tentar que essas questões que não são visíveis possam emergir ao longo da nossa conversa. E, portanto, aqui já estamos assim um bocadinho aos ciclos, não é? Por exemplo, estamos a tentar falar da conversa, a conversar, e tentar que esse espaço confuso seja desconfortável para os dois. Sim, e o problema da língua também era mesmo um problema, por exemplo, para mim, que estou a tentar falar em português neste momento e tentar nós no momento de tentar nós comunicarmos em diferentes línguas e aquelas frições que aparecem em esta parte da comunicação e estamos muito interessados também em falar tentar não falar das partes nas quais a língua não dá mesmo para comunicar aquilo que queríamos dizer. E essas partes da língua vão fazer parte. Então, acho que os erros, queríamos tentar pensar os erros como produtivos também, como uma parte produtiva da nossa conversa. E tentar ver o que é que passa também neste pequeno espaço, o grande espaço da plus língua, Sim, extramaterialidade, aquilo que excede aquilo que nós, por um lado, queremos dizer, mas também aquilo que excede a forma como nós dizemos as coisas, entre nós e para vocês também. E há outra coisa que nós queremos meter na conversa, e que é um convidado forçado, que é o material que nós trouxemos. Portanto, o material vai... claro, como eu disse, nós falámos sobre a conversa, portanto, nós conversámos sobre a conversa, mas há muita coisa que vamos trazer também para fazer parte deste diálogo que não está completamente trabalhado e que não está altamente depurado, mas nós gostaríamos que, por uma razão ou outra, achámos que poderia fazer sentido tê-la a determinado momento e essas coisas vão surgindo. A nossa conversa chama-se La La Lang e faz parte de destas pesquisas, destas vontades de perceber como é que se comunica, como é que não se comunica e é um termo, estamos aqui a tentar especular um pouco um termo lacaniano que é La Lang, portanto o artigo definido lá que é justaposto ao termo lang
e já vamos falar sobre essa questão da língua e da língua enquanto língua de órgão, mas também a língua enquanto idioma. E o Lacan aparece com este conceito assim um bocadinho, não de propósito, mas com uma tentativa de pensar relações entre ser e pensar, e como é que o ser se pensa a si próprio, e se é possível um pensamento autónomo do ser sobre o próprio ser. Mas o que acontece com este conceito de Lalang é que ele acaba por extravasar largamente as questões linguísticas da língua. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer durante a nossa apresentação ou durante esta conversa é precisamente perceber o que é que extrapola essa tal linguística. Yes, esta linguística, lá, aquela parte dos las. Se o Lacan tinha o Lalang, já nós agregamos mais o lá para fazer qualquer coisa aí com o conceito. Então tínhamos o conceito Lalang, que já é uma repetição, e está a falar sobre a materialidade, mais ou menos a materialidade da língua, aquela parte material, que é o excesso, como se diz. Sim, o excesso, o surplus, a plus. E queríamos agregar mais um lá. E lá tem muito a ver com esta dimensão. Mas então, também, numa conversa que tivemos, eu disse ao Manuel, em português nós às vezes dizemos, quando alguém está a falar, ou quando alguém fala muito e nós já não estamos interessados, nós dizemos lá. Forma de calar, acho eu, ou é uma forma onomatopaica de expressar algum desprezo ou algum excesso também de conteúdo de uma determinada conversa. Acho eu, foi assim que eu expliquei, mas isto depois há títulos. E então queríamos também que essa repetição do lá pudesse ser visível no título da conversa. E portanto, como é que se teoriza, outra questão que surgiu é como é que se teoriza esta ideia da linguagem. Regressando ao Lacan, isto não é uma opção, foi mesmo assim um encontro que acabou por ser produtivo para esta conversa, mas uma das coisas que ele tenta trabalhar com este conceito da Lalang é precisamente a dimensão expositiva e não transmissiva da linguagem. E neste formato de apresentação ou de representação, e esta questão aqui parece muito pertinente para o desenvolvimento da conversa, esta ideia da apresentação ou de representação está muito presente, como nós sabemos, nestes formatos discursivos, em que eu sento e falo para vocês e vocês ouvem e depois no final, provavelmente ou não, fazemos uma conversa. Mas toda essa conversa, toda a apresentação obedece a determinados formatos que nós reconhecemos e conhecemos e reproduzimos. E o conceito de Lalang para nós permitia falar também de outras formas de conversa, que não foram só linguísticas, propriamente linguísticas, e permite pensar para nós, e para queríamos propor pensar aquelas outras partes da linguagem, da língua, da fala, da comunicação, e com isto, ao ter isto em conta, queríamos pensar quais são as posições da conversa, por exemplo, e queríamos pensar com quem é que estamos a conversar, como é que estamos a conversar e que tipo de materialidades entram na conversa. Por exemplo, queríamos pensar talvez como é que alguns materiais que vamos propor e como é que podíamos introduzir aqueles materiais, objetos, como parte da conversação, de alguma forma. Então... Queres passar ao próximo slide? Sim. Então a proposta basicamente é falar sobre falar, e aqui a proposição sobre pretende não só fazer o loop da formulação, mas também introduzir aqui alguma ambiguidade em que o sobre em inglês, e agora isto funciona para nós porque nós falamos
diferente, portanto aqui em português pode-se resumir no sobre, mas em inglês poderia ser on ou about e slash over. Portanto, é um falar sobre, do ponto de vista físico, sobre o microfone, portanto a minha mão passa sobre o microfone, ou sobre acerca da fala. E portanto é aqui que vamos gravitar. Há outra questão em espanhol também, a do envelope. Sim, também o sobre em espanhol é um sobre, um envelope, como se diz em português? Um bolso. É um bolso, bom, é onde vais pôr o correio. Do envelope. Que é um sobre, um envelope. Então queríamos também pensar o que era assim, empacotar de alguma forma a língua. A materialidade da língua, sim. E também há uma coisa bastante estúpida, mas acho que é interessante para nós, e é a parte de lamber o envelope para fechar aquele objeto que vai da viagem, talvez para um outro lugar, e tem como conteúdo qualquer coisa que tem a ver com comunicação, de alguma forma. Assim. Estamos mais interessados, de alguma forma, na parte da língua e como a língua opera cá para fechar aquele sobre, para poder falar sobre falar e empacotar a língua de alguma forma. Sim. Pensar aquelas... Envelopar a língua, aquelas possibilidades. Acho que vamos para a próxima. Acho que sim. Ok. Queríamos trazer cá... Acho que se clicares em cima. Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement. Ce sont les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ici, on est à la télé. To see it made as a documentary, it's supposed to present Lacanian theory to a wide public, I think for the second channel of the French state TV. Je suppose. Analyste. L'inconscient, quel rôle de... Oui, je suis d'accord. What I appreciate is this inversion, reversal of the role between public image and private. It's that this total denigration, disappearance of this warm human person, this for me is the idea of ideology. The central idea of ideology for me is not these ideas determining you are a Christian, you are a Marxist or whatever today, liberal, I don't know, but the idea is precisely that ideological propositions do not determine us totally. We cannot be reduced to our public image, there is a warm human being behind. I think this is ideology at its purest. The most horrible anti-ideological act for me, and really horrible, terrifying, is to fully identify with the ideological image. The ultimate act is what we think is our true self. That is the true act. And that usually our truth, that to which we are really
committed existentially is in our acts more than in what is supposed to be behind the act. So again, my point is that I like philosophy as an anonymous job. No, it's kind of, look, the way he moves now and so on, his gestures. I find this ridiculous. He emphasizes, one cannot say all the truth. It's impossible materially. Matériellement. This ridiculous emphasis, I think it's a pure fake, an empty gesture, as if he makes a deep point there. He does not. On a mis von Uxküll. I read Lacan in a very classical way. What interests me are his propositions, the underlying logic, not his style. His style is a total fake, I think. I try to forget it, I try to repress it. Maybe it works as a strategy at a certain point, why not? First we have to seduce people with obscure statements, but I hate this kind of approach. I'm a total enlightened person. I believe in clear statements and so on. And I inform Lacan because, again, I think to make it very clear that it's not that Lacan is just bluffing, in the sense that there is nothing behind this obscurity. The whole point of my work is that you can translate Lacan into clear terms. Well, it has been enough of this. Nós achávamos interessante a parte na qual, bom, especialmente interessante, a parte na qual o Zizek está a falar sobre os gestos do Lacan e está a dizer que são completamente ridículos, mas para fazer aquele statement, aquela declaração, tem que fazer e enfatizar com os seus gestos compulsivos, tocar a cara, qualquer coisa muito esquisita que ele está a fazer aí. E desde o ponto de vista de La La Land, daquela repetição gestual, material, é só aquela justificação, porque o discurso é completamente contraditório. Se ele está a dizer os gestos são completamente ridículos, ele está a desfazer aquilo que ele está a dizer ao mesmo tempo. Mas, se de alguma forma achávamos que a repetição, aquela gestualidade era propriamente aquele que permitia ao Zizek fazer aquele tipo de declarações. E também a questão porque parte do statement é também criticar Lacan de acordo com as suas imagens, de acordo com os seus gestos corporais, com a sua expressão corporal, dizendo que é ideológica. E conhecendo o perfil do Zizek e a forma como ele trabalha como filósofo, é muito curioso perceber como é que esta imagem do programa de televisão filmado em 74 do Lacan funciona como uma espécie de espelho em que o Zizek, desta vez, já provavelmente no século XX, XXI, olha para o ecrã, não se reconhece, mas precisamente nesse gesto de crítica e de oposição até, dizendo que, bom, filosoficamente eu subscrevo e sou lacaniana, etc., mas estes gestos são ridículos. E está nisto durante todo o filme, toda esta pequena parte, e portanto aqui quase reproduzindo este gesto repetitivo, estabelecendo também, parece-nos a nós, esta conversa. E a ideia da repetição é uma questão que nos interessa muito na forma como, nomeadamente, se aprende uma língua, por exemplo. Mas também nestes processos, nestes regimes de funcionamento, quer seja da área da filosofia, quer seja da área das artes, quer seja em qualquer outra área. Portanto, elas obedecem sempre a um processo de repetição para que sejam reconhecidas. E, portanto, aqui parece que é quase uma dupla uma dupla articulação, um pouco que parecem contraditórias. Portanto, criticar por um lado aquilo que eu estou a ver, mas ao mesmo tempo utilizar os mesmos mecanismos para que essa crítica possa ser reconhecida dentro de um determinado regime
e aí possa ser legitimada e digerida e detida e consumida. Gosto da tua descrição de aprender uma língua, de alguma forma, e porque quando estávamos a vir cá, no táxi, eu estava um bocadinho preocupado com o português. Bom, estou a dizer esta palavra bem, estou a dizer esta palavra bem, etc. Estávamos a ter esta conversa e tivemos um momento no qual tu estavas um bocado confundida. Confundida é uma palavra? Confusa, sim, confundida. E estavas a dizer, já não sei como é que se diz aquela palavra. Sim. E estava na confusão de, sabes, por causa de eu não saber, ficavas com aquela confusão. Sim, ficava como isso parte da quando... tua língua também. E este problema era Sim. bem interessante. Sim, porque há esta situação de desconforto. Como é que se tem uma conversa? Para mim é altamente confortável ter esta conversa em português, porque é a minha língua. Mas a partir do momento em que me questionam, neste caso o Manuel a questionar-me se era despatriamento ou despatriação, eu disse imediatamente despatriamento e depois disse, não, se calhar é despatriação, não sei, já estou confundida, devo ter dislexia. E ele disse, disseste dislexia ou dislexia? É porque tenho tristeza. E portanto, é muito. E aí eu fico desconfortável. Quer dizer, ao princípio é confortável porque é a minha língua e imediatamente quando ela é questionada, eu sinto-me desconfortável porque eu supostamente sou a autoridade dentro desse. Esta coisa do falar sobre falar também é o falar sobre dentro do envelope, porque é dentro do falar que nós podemos falar. E esta questão de não se pode fazer. O Derrida tem uma frase muito curiosa sobre a linguagem e ele diz que we cannot do without language. Mesmo que queiramos fazer qualquer coisa, que seja nomeadamente descompor ou desconstruir a linguagem, não o podemos fazer sem recurso a ela mesma. Portanto, é um bocadinho esta tentativa e que acontece muito em nossas conversas, de como é que se diz, já não sei. No momento de questionamento, a pessoa fica na dúvida. E isso, acho que aí o território fica desconfortável para os dois, porque era suposto eu saber. E, portanto, fica aqui. Eu fiquei sem saber se era dislexia ou dislexia. Eu acho que é dislexia. Não, dislexia. Dislexia? Dislexia. Em inglês, então é. Pronto. E portanto, ficamos aqui neste território. Que a linguagem já não é só gramatical e passa muito por outro tipo de modalidades. E o paradoxal é que só é visível através da língua. Então aquele assunto da dislexia, que já quase a material, paradoxo mesmo é dizer dislexia, não dizer bem dislexia ou dislexia, como seja. E aquele assunto só pode ser enunciado por meio de um erro na língua. E aquele assunto é muito interessante. Sim. E a gestualidade e sabes, o facto de cometer o erro. Sim. Cometer o erro. Vou fazer. Fazer um erro. Posso corrigir mais, porque já estou muito baralhada. Vamos passar ao próximo. Sentido. Deixa-me só experimentar. Sim. Enganei, temos que começar. Podemos. Ok, começamos de novo. Sim. Lado. Fala.
falado. É o acorde de Dó, acho eu. Não está bem. Sim. Fado. Então, deixa ficar a música. Um bocadinho mais baixo, se calhar. Uma das coisas que pensamos em relação à língua tem a ver com a forma como falamos outras línguas e a forma como aprendemos línguas. E recentemente estivemos em Berlim e estávamos em conversa com uma amiga que, sendo italiana e que, tendo aprendido a língua alemã em Berlim, frequentou uns cursos que são providenciados pelo Estado para que os imigrantes tenham uma mais rápida e eficaz integração. E uma das coisas que ela nos falou que eles fazem nas aulas pedem aos alunos, nomeadamente do sul da Europa e de falantes de árabe, para colocarem as mãos debaixo das pernas, para que possam não gesticular. E isto pareceu-nos bastante sintomático, não só, obviamente, pensando no Zizek e no Lacan, nos seus gestos bastante distintos, mas eles já enunciadores e bastante paradigmáticos de uma forma de falar. Pareceu-nos interessante pensar sobre os nossos gestos também, e como vocês já devem ter percebido, falamos muito com as mãos, e pensámos que se calhar a La Langue está muito neste espaço das mãos e no espaço que as mãos criam quando nós articulamos coisas, e pensámos também que não é por acaso que a mão é a parte do corpo privilegiada para estabelecer contacto. E tentámos estabelecer contactos com as mãos e tentámos reproduzir gestos que identificamos com outras línguas e perceber como é que elas funcionavam. Lembro muito deste gesto, por exemplo, quer dizer que em Itália que tenho fome. Lembrámos disto, que o Manuel passou agora 3 dias em Portugal e alguém a certa altura disse: é daqui! E ele olhou para mim assim com um ar muito, com um ar um pouco circunspecto, e eu disse: bom, daqui quer dizer que é muito bom, não sei porquê. E começámos a pensar esta questão da dimensão espacial também que criamos à nossa volta quando comunicamos. E o que é que essas coisas produzem. E a partir daqui, e um pouco daquilo que escrevemos, apesar de depois, quando começámos a conversar sobre a conversa que queríamos ter, o texto inicial começou a ser um bocadinho expandido, mas inicialmente era um bocado essa ideia de como é que se estabelece um contacto com alguém quando não se partilha a mesma língua, mas partilham-se outras coisas. Ou se calhar partilha-se uma língua, mas não se partilha outra. E aqui já temos 2 coisas que não quero sintetizar, mas que nos pareceu recorrente na conversa, que é a questão do valor comutativo de língua, neste caso do órgão, mais do que do idioma, e das mãos, portanto, que nos ajudam a estabelecer esse contacto. E do assunto da repetição nas mãos e da repetição quando estamos a aprender uma língua diferente. E eu acho que estava a pensar o que é que faz reprimir as mãos
por exemplo, para aprender uma nova língua e aquela impossibilidade de ter que acudir as mãos para fazer a comunicação pode ser muito útil para aprender qualquer língua, qualquer coisa, mas também faz alguma coisa e muito repressora, etc. Mas estava a pensar, o que é que as mãos então comunicam? E esta questão, ficamos muito conscientes da linguagem das mãos, da língua das mãos e da organicidade dos órgãos das mãos como órgãos. E estamos a tentar ver o que faziam as mãos e fazem muitas vezes gestos que são muito repetitivos. E queríamos pensar qual é também a repetição, qual é o rol da repetição naquela gestualidade. E a repetição é muito importante para este assunto de la-lan, de fazer a sequências das coisas. E sim, queríamos pensar qual podia ser o valor da repetição também sobre isto. Por exemplo, com o George Ben, que está a soar cá, lá, quando estamos a ter as nossas conversas. Estamos a ouvir George Ben e muitas canções começam com lá. Sim, eu acho que esta mão é a mão de um filósofo e que mais uma vez regressa ao mesmo assunto da teoria, como é que se faz teoria, o que é teoria e neste caso como é que se teoriza uma coisa sobre a qual se quer falar, a falar. Portanto, não haver um elemento exterior, não nos podemos posicionar fora da conversa, temos que utilizar a conversa para poder falar sobre ela e a partir daqui já estamos completamente integrados neste espaço que não tem uma exterioridade, portanto estamos implicados. E ficámos um bocadinho obcecados, se calhar, pela forma como os filósofos articulam a sua teoria e de que forma é que essa performatividade tem ou não peso, não na teoria per se, completamente descontextualizada, digamos que, se quisermos, escrita num livro ou texto escrito, mas isto é discutível, mas pensar na teoria falada, como é que nós a exteriorizamos. E este espaço das mãos e do corpo para estabelecer este contacto que nós queríamos estabelecer aqui, e que neste caso é até bastante distante, mas pareceu-nos importante. Com a mão do pensamento, também, como seria aquele assunto da mão em relação com o pensamento. Aquela mão parecia muito sintomática. Não, assim, tentava imaginar a mão do Michel Foucault e eu tentava imaginar o Foucault sem aquela mão. O que seria o pensamento de Foucault sem aquele gesto? Etc. E pensar também um pouco na questão da tecnologia, pensando através do Foucault, como é que estas tecnologias da apresentação, quer seja a tecnologia mais propriamente dita, o microfone, os speakers, o computador, mas a tecnologia, estas coisas que nós utilizamos, a voz, a forma como damos voz a uma determinada ideia, e muito interessante é pensar que, e neste caso concreto, nós tentámos preparar o menos possível, precisamente porque não queríamos destruir a possibilidade de haver aqui coisas que nós, não tendo preparado, pudessem emergir da conversa. E isso a mim deixa-me muito desconfortável. Isto agora, a partir de uma coisa muito pessoal, quer dizer, eu nunca me coloco numa situação em que
não há preparação absolutamente nenhuma, apesar de nós termos estas coisas dos slides, mas isto foi já uma espécie de bengala para permitir que a discussão fosse fluindo. E para o Manuel as coisas deveriam funcionar assim. Portanto, aqui também uma tentativa de negociação na forma como o contacto é estabelecido. Estou a pensar no gesto, acho que é em inglês, mas fala à mão, só a mão, que é também para não ouvir de alguma forma. Para calar alguém, sim. Sim, e, bom, como é que a mão fala? Como é que não fala? Sim, Podes passar ao próximo, se estiver. E a mão como órgão de pensamento é muito importante, eu acho, para a próxima. O próximo slide que tem a ver com um dos primeiros órgãos que nós associamos com o tacto. E como era a proposta inicial da conversa, a ideia do contacto e da articulação de estar em contacto e de pensar uma parte como seria? Tenho agora na minha mente táctica, de alguma forma, mas é um bocado um jogo de palavras, mas é aquela parte do tacto. E táctil. E tactilidade. Que tem muito a ver com, acho, o mundo digital. Que vem, digital vem dos dígitos, de alguma forma. E, bom, agora temos iPhones nos quais temos que pôr os nossos dedos, as nossas marcas corporais, etc. Mas, para voltar, contacto, estar em contacto. E, falando de estar em contacto, estamos a pensar também o que é que passa no momento de nós estar a falar e de não estar a compreender aquilo que nós estamos a dizer. Um está a dizer uma coisa, o outro está a dizer outra coisa, como tu estavas a dizer há um momento, e que passa com aquele descontacto. Tem muito a ver com falar à mão. Falar que é para a mão. falar para a mão, que é uma conversa que não é propriamente uma conversa efetiva, na qual eu estou a dizer, como emissor, por essa receptora, ou vice-versa, senão que há aqui o excesso no qual queríamos tocar. E havia outra coisa que eu acho que surgiu agora nas últimas conversas, que era como é que se inicia uma conversa. E começámos a pensar se havia um momento inicial, mas bom, isto também é um bocadinho Foucauldiano, não há um momento original e, portanto, não há como ir buscar o início de uma conversa, porque claro que estar aqui é já estar em conversa há muito tempo. E pensámos que mesmo quando se faz teoria ou quando se faz investigação, não há um momento inicial de se começar a fazer a investigação, não há um momento inicial de se começar a estudar um assunto. Há já um momento de contacto antes desse momento inicial, que nós chamamos de inicial, que seja inscrever-nos na faculdade, que seja começar a trabalhar num determinado assunto, que seja trabalhar numa exposição. E portanto, há já um espaço de contacto em que, apesar de não ser visível, provavelmente, ou não ser mensurável, ou tangível, ou poder ter depois, pensamos nós, repercussões naquilo que se faz enquanto investigação, que já, ou enquanto conversa, ou enquanto outra coisa qualquer, que já estamos em contacto com, por exemplo, essas ansiedades que nos levam depois a fazer investigação sobre um determinado assunto. E, portanto, tentar pensar aqui na produção de teoria, ou nesta questão teórica, ou como é que se fala teoricamente sobre. Gostávamos de associá-la, ou eu se calhar gostava, não sei se tu também a subscreves, mas gostava de associá-la com ansiedades e com inquietações interiores que permitem precisamente que essa direção, ou que esse caminho em direção a uma coisa se produza, nomeadamente. Mas parece-me que há sempre aqui uma contradição, que é, há uma tentativa de contacto, quer seja conhecer melhor o objeto de estudo, quer seja estar mais próximo, saber melhor, sim, tornar-se, tornar uma coisa mais palpável, mas ao mesmo tempo a impossibilidade de se passar para além daquilo que é a fronteira da pele. Se
quisermos ir buscar a metáfora do corpo, haver sempre um espaço que eu acho que está precisamente implicado neste conceito de contacto, é que é contacto, as duas coisas que estão em contacto nunca se tornam uma, portanto há sempre este falhanço da promessa que o contacto propõe, que acho que é isso que também estimula esse querer conhecer mais, ou esse querer estar mais em contacto. E também a possibilidade de, ainda quando queres Sim. ter aquele contacto, o horror de não poder ter aquele contacto. Sim. E aquela possibilidade de pensar, deste contacto, foi o termo que nós inventámos para isso, mas também estou a pensar quando tu falavas do início, de começar, aquele horror, quando nós víamos que estamos sempre a começar, mas aquela falta, aquela falta de origem, de um ponto originário, era propriamente o horror que nós estávamos a perceber. E aquele contacto está feito mais por meio do desconforto, ou da parte que não era confortável, mas que era também muito produtiva. E é o motor de alguma forma desta conversa, desta impossibilidade de ter esta conversa e da possibilidade de pensar diferentes coisas que aquela impossibilidade permite, se nós trouxermos assim. Eu estou aqui só queria perguntar como é que estamos com o tempo e se podemos continuar mais um bocadinho. Sim. Então, Vamos passar. Trasladar. Não sei o que é que... Vamos passar para o próximo, mas não sei o que é que... É que nós aqui no já conseguimos ver aquilo que vem a seguir. Eu já estou a pensar no que é que... Vamos passar. Sim, eu acho que este está aqui constante. Sim, e então estávamos a pensar também no momento da tradução e algumas vezes tínhamos que mudar o inglês para falar essas questões e por alguma razão, acho que é uma má tradução, chegamos ao termo translación, que em espanhol é trasladar, é mover uma coisa de um lugar ao outro, que era uma má tradução de translation, de tradução. E, de alguma forma, aquele transporte de um conceito a outro lugar, de algum problema a outro lugar, produzia algum tipo de desconforto esquisito entre nós, que não podíamos apanhar de forma nenhuma e parecia muito produtivo para continuar a conversa, para seguir gesticulando. Sim, e depois perdíamos nessas, sim. Sim. E a tradução, que era... Acho que está sempre formada aqui, parece. Sim. Não sei. Vamos seguir? Sim. Para a praxis. Para a praxis, para voltar aos termos psicoanalíticos, para a praxis é o slip of tongue. É quando a língua, como seria uma translação, uma tradução ao português? Quando a língua cai, de alguma forma, tem uma tropeça. Nós às vezes dizemos uma coisa, não sei, acho que não é equivalente com o slip of tongue, porque o slip of tongue é quando nós... Bom, aqui sob o ponto de vista psicanalítico, é quando nós dizemos uma coisa que está bastante contraditória, se calhar, com aquilo que queríamos dizer, mas porque as palavras às vezes são tão próximas, nós caímos no erro de dizer uma palavra errada e de repente estamos supostamente a desvelar um outro pensamento que tínhamos escondido ou qualquer outra intenção e que eu acho que nós às vezes em português dizemos caiu-te a boca para a verdade. Querias dizer uma coisa, mas de repente disseste outra, caiu-te a boca para a verdade.
Não sei, não sei se nenhum exemplo, mas eu acho que vocês se lembrarão assim, de situações em que isto acontece, nós ficamos um bocadinho desconfortáveis e claro que nestes processos de tradução acontece muitas vezes. Não só eu ficar completamente perdida no verdadeiro, na forma correta e gramatical das palavras e da formação das frases, mas também esta coisa de dizermos palavras que são muito, muito próximas. Lembras-te de alguma que entre o espanhol e o português fica ali, são os falsos amigos às vezes, pronto. E aqui nesta parapraxis achamos que poderia de certa forma ir buscar muitas das texturas que acontecem em conversas e mesmo que nós tenhamos a percepção que não era bem aquilo que queríamos dizer ou que o outro está a dizer uma coisa que não é como se diz, mas que não é de forma propriamente a forma própria, que também é aqui uma certa regia. Estafada. O que é estafada? Estafada em espanhol quando é enganado. Assim? Como em português? Não, estafada é estar muito exausto. Ok. Agotada. Estafada é quando vas e te enganas, pagas mais, Pois, bem, aquela clássica é o embaraçada. Bem, embaraçada, porque embaraçada seria um bocadinho complexo. Slip of tongue. Propriamente. Sim. E deixe ver também para praxis, tem a referência à praxis, uma prática da língua, como uma parte, não uma parte, mas a parte, que a língua está a se manifestar de alguma forma, ela de uma forma paralela e está a interromper o discurso e está a modificar completamente o curso do discurso. Isto é uma rima muito estúpida de uma forma. O curso do discurso. Curso. Depois faz do discurso a curso. Discurso. Enfim, mas sim, aquela estupidez mas é muito sintomática daquela que nós estamos isso. interessados. Sim. O que é que está na aplicação de qualquer coisa, que está altamente regimentada, mas que quando é aplicada foge sempre foge aos contornos que estão pré-escritos. E o que é que essa prática vai formular em termos da materialidade da linguagem? Acho que é muito isso. Sim, mas ok. Eu achava que era muito interessante pensar qual é a produtividade daquela estupidez. Daquela estupidez não tanto como que uma pessoa seja estúpida, senão aquela estupidez quase objetual da língua e as possibilidades que ela tem de alguma forma por si própria. E isto é muito interessante. A parapraxis é um bocadinho esta parte, este clipe é... Tens que fazer outra vez. Una capa, se pone la capa de harina que se hace con un rodillo, hace principalmente de harina, se le puede poner huevo si quieren no le ponen huevo, se la sacas. Bueno, se hace de carne y de aceite también, de carne espesa, cebolla, ajo, todo lo espesa, tomate, porque se cocina aparte de la salsa y todo eso, pero carne, comprende, arriba, crema de bechamel. Entonces otra vez capa, salsa con carne, crema de bechamel, 5 pisos, media hora al horno a una temperatura adecuada y se me olvidó una cosa, encima la crema de bechamel, queso, no olvides queso, no, el queso es que puede ser por ejemplo parmesán, si es parmesán, mejor todavía porque eso es típico de allí, especialidad italiana en materia de pasta. Isto é para voltarmos à questão dos gestos agora Juan desconcentra. Ok, para voltarmos à questão dos gestos e também para voltarmos àquilo que não sabemos dizer. Acontece muito que para quem trabalha na recolha do chamado património material,
a incapacidade de transformar algumas das coisas que fazem parte de hábitos culturais, de tradições, etc., de transformá-las em material que seja visível ou tangível. E acontece muito com as receitas. Agora o que os antropólogos estão a fazer é filmar, já não é a descrever como é que se faz, etc., porque isso já se percebeu que não se... Quer dizer, conseguir saber precisamente a textura da massa não é uma coisa que se diga, quer dizer, é experiência, temos que ir na sala várias vezes até sabermos qual é que é o ponto em que ela está. E portanto agora os antropólogos o que fazem é filmar as pessoas, mulheres e homens, a cozinhar, para que possam ficar com informação que as pessoas que sabem fazer uma determinada receita normalmente não dizem, porque são como espaços, digamos, que estão, são espaços, não, é conhecimento que está armazenado num território inconsciente, digamos assim. E trouxemos este vídeo um pouco por isso, mas também porque há um certo momento em que perguntam ao Fidel que tipo de queijo, e ele diz o que houver. E depois, mas parmesão, pode ser, mas o que houver. E eu acho que quando queremos comunicar, as coisas passam muito pelas ferramentas que temos. E eu lembro-me que antes de emigrar pensava muito, bem, eu nunca vou poder trabalhar num outro país sem ser o meu, porque a língua é fundamental no trabalho que desenvolvo, etc. E de repente esses preconceitos que temos do domínio da língua, de termos que saber, de termos que falar como um autóctone, etc. Todos esses princípios são completamente curados e bem. E as coisas começam-se a fazer com aquilo que há. E pronto, e tem a ver precisamente com este lado de improvisação, de performatividade, de precariedade também, de alguma forma. Sim. Vamos avançar. Vamos avançar, claro. Repetição. Acho que podemos passar daqui à próxima, porque são completamente... Sim, a próxima tem... Sim, queríamos partir aqui o assunto da petição, então, por causa da petição. Posso ler. O recém-reformado rei roeu a garrafa do rei da Rússia. Que esta repetição para aprender uma língua é completamente é sintomático. E a tentativa destas lenga-lengas tentam precisamente que esse slip of tongue aconteça. Portanto, elas forçam a que nós sejamos tentados, no momento da repetição destes sons, que sejamos tentados a ter outras palavras que não aquelas que sabemos que temos que dizer. E acho que lenga, que eu não sei qual é a origem do lenga-lenga, mas a proximidade com língua acho que é muito pertinente. Acho que ficam aqui as duas num território de tensão que nos pareceu muito curioso. Eu acho que podemos incorporar o conceito de la, lenga-lenga. De alguma forma, e o lenga, a repetição é muito interessante. Estar en las antípodas de una posición ideológica no sería porque esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentito, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Acho que aqui... Recém-reformado rei roeu a garrafa do rei da Rússia. Que é a lenga-lenga. Aqui, acho que para terminar, porque temos que avançar, só queríamos pegar noutra dimensão do ato de falar, que não tem necessariamente que ver com o domínio ou não da língua, não tem a ver com o exercício ou não de gestos mais ou menos exuberantes, mas tem a ver com a capacidade de ser ouvido. E parecemos que esta situação feliz ou infeliz ou sintomática possa trazer algumas dessas questões que têm a ver com o ato do discurso, o ato discursivo, speech act, não é?
o ato discursivo, que segundo Rancière não tem a ver novamente com o saber a língua ou não, ou ter a capacidade de vociferar ou dar som a palavras, mas o de ser ouvido ou não. E nesta situação pareceu-nos que acaba por a diferença entre ato discursivo e capacidade de dar voz a palavras são bastante distintas, e até pelo facto do microfone do Chávez estar desligado. Portanto, aquilo que é audível, apesar de estarem duas pessoas a falar ao mesmo tempo, aquilo que é audível é somente um dos discursos, e que aqui, claro, obviamente é reforçado pelo gesto do reformado rei a mandar calar o presidente de um outro país. E, portanto, aqui o que é que fica silenciado? Era isto que nos interessava perceber também no ato discursivo, o que é silenciado por diversas razões, nomeadamente por regimes políticos, regimes sociais, regimes culturais, que acabam por regimentar, passo o pleonasmo, regimentar a forma como nós conversamos e como estabelecemos um diálogo. E acho que podíamos... Sim, acho que podíamos. Não, mas podes fazer agora assim, uma espécie de apanhado para terminarmos, ou não? Sim, podíamos ir para a meta. Eu acho que a parte... bom, para voltar ao centro do rei, a parte na qual o rei está, tem que dizer que as chaves que tem que calar, e para falar do Speech Act, o Speech Act cala, tem que ser dito de alguma forma. Aquela questão de multiplicar o discurso para não dizer nada é precisamente aquela parte da discursividade que pode ser interessante, mas eu acho que talvez nós estamos em esta luta já, estamos a falar demais de alguma forma, e eu acho que é uma boa forma para fechar a conversa, porque acho que aqui este assunto de falar demais é um conceito. É o excesso da tal linguística. Linguística. Pronto, Que tá. é,